Eu convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 21 até o versículo 26. Romanos, capítulo 3. Quem for encontrando pode se colocar de pé. Romanos 3, capítulo 21, versículo 21 até o versículo 26. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunhos da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor, pedimos que a tua palavra venha ser alimento para o nosso coração. Ó Senhor, e pedimos que possamos compreender a profundidade e a extensão do teu sacrifício, Senhor. Ó Deus, que possamos sair daqui amando mais ao Senhor, sabendo quão grande foi aquele sacrifício vertido naquela cruz. Assim nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém? A igreja pode assentar-se. O objetivo desse sermão hoje são 3 pontos. O primeiro ponto, nós vamos tratar da ira de Deus. É um assunto que muita gente não quer falar, né? Mas é bíblico e nós acabamos de ler sobre isso. O segundo ponto, nós falaremos sobre o pecado e a depravação do homem. E finalmente nós falaremos sobre a propiciação, a extensão e a profundidade do sacrifício do Senhor Jesus. E que o Senhor nos capacite, nos dê graça, para que cada um de nós possamos sair daqui amando mais ao Senhor. Amém? Muitos prisam apenas o amor de Deus. Dizem, Deus é amor e por isso eu não vou ser condenado. Deus é amor, por isso eu não vou para o inferno. Meus irmãos, eu digo para vocês, isso é heresia. Muitos até que não são cristãos, dizem, Deus é amor. E fundamentam toda a sua vida dizendo que Deus é amor para encobrir os seus pecados, para justificarem seus erros, suas iniquidades. Mas eu preciso dizer para vocês que nós não podemos escolher um ou outro atributo de Deus que nos é favorável e distanciar os demais que aos nossos olhos são ruins. Nós não podemos pegar apenas o amor de Deus e a misericórdia e esquecermos que Ele é justiça, que Ele é santo, 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 que Ele é um Deus irado com o pecado. Nós não podemos escolher qual passagem da Bíblia a gente vai escolher para a nossa vida. Nós precisamos conciliar os atributos de amor e misericórdia de Deus, também com os atributos de justiça, de retidão, porque Deus é um Deus, a natureza de Deus é um Deus eterno. Então, Ele é um Deus eternamente amor. Ele é amor, amor e eternamente amor. Ele é o Deus santo, santo e eternamente santo. Ele é um Deus justiça, justiça e justiça. Esse é o nosso Deus. Não tem como dissociar uma parte de Deus da outra parte de Deus. Nós precisamos aprender a adorá-lo como Ele é. Essa é a nossa missão. Que possamos conciliar nessa mensagem todos os atributos de Deus e que possamos sair entendendo a obra expiatória de Cristo, o sacrifício vicário, substitutivo de Cristo naquela cruz. Para entender o livro de Romanos,
nós precisamos entender quem foi o autor do livro de Romanos. Certamente, a maioria daqui, eu acredito, já conhece quem era Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja dos primeiros cristãos. Ele era um homem conhecedor da lei. A palavra de Deus nos informa que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um mestre da lei. E ele cresceu sob os ensinamentos da lei. E ele era tão fervoroso com a lei, que ele chegou a pedir cartas nas sinagogas para perseguir os cristãos. Mas aprove a Deus, no caminho de Damasco, encontrá-lo. A palavra diz, informa que uma grande luz resplandeceu a luz no caminho de Damasco. E Paulo teve um encontro verdadeiro com Cristo. Paulo conheceu quem era Cristo. Paulo teve uma transformação de vida. Ele, que era o perseguidor, passou a ser um dos maiores disseminadores do Evangelho. Esse era Paulo. Ele teve um encontro com Cristo. Ele teve uma metanoia, uma transformação radical em sua mente, em sua forma de vida. Ah, meus irmãos, como eu quero que cada um de vocês experimente essa metanoia, essa transformação de vida. Que cada um de vocês viva não mais pelos rumos da carne, mas pelo Espírito que nos vivifica. Que cada um de vocês possa experimentar dessa graça irresistível. E que essa graça seja tão impactante que você não consiga resistir ao chamado eficaz de Deus. Eu oro por cada um de vocês, para que vocês entendam isso. E o texto começa com Romanos 3, 21. Mas agora. Aí eu pergunto para vocês devem perguntar para mim, mas agora o que, Michel? Para entendermos o mais agora, nós precisamos regredir um pouco no livro de Romanos. Precisamos entender o capítulo 1 de Romanos, o capítulo 2 de Romanos e o início do capítulo 3 de Romanos, para que nós tenhamos o contexto exato daquilo que Paulo estava querendo ensinar nessa carta. E no capítulo 1 de Romanos, nos salta aos olhos o versículo 18, que fala o seguinte: Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade de Deus em injustiça. Meus irmãos, Deus é um Deus irado com o pecado. A palavra de Deus nos fala: Tu, ó Senhor, Tu és tão puro de olhos e não podes ver o mal, nem a injustiça podes contemplar. Em algumas versões tem, e a vexação não pode contemplar. Ele é um Deus santo, é um Deus santo. E a natureza de Deus é uma natureza santa, de forma que o pecado, por menor que seja, causa repulsa aos olhos de Deus. E a desobediência às ordens de Deus acarreta o pecado. E do pecado vem a morte. Nós sabemos que do pecado vem a morte. Então, existe uma relação entre o pecado e a punição aplicada por Deus. Existe uma relação entre o pecado e a penalidade, porque a pena do pecado é a morte. A palavra de Deus fala que aquele que pecar, este morrerá. E a santidade de Deus. Deus é um Deus tão santo, tão santo, tão santo, que sua santidade exige a expiação pelo pecado. Aquele que pecou tem que morrer. Mas ao mesmo tempo, Deus é um Deus tão misericordioso, tão misericordioso, tão misericordioso, que envia seu Filho unigênito, aquele que não tinha pecado, aquele que é o Cordeiro de Deus, sem mancha, sem pecado, para morrer, para sangrar das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, por minha culpa e por sua culpa. É aí que se junta a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. O irmão leu hoje Efésios 2. Meus irmãos, como está dentro da mensagem de hoje? Deus nos salvou enquanto ainda éramos pecadores. Um dos textos que o irmão falou. E é exatamente isso. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos resgata
enquanto estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos vivificou em Cristo para uma salvação com Deus. Outro versículo em Romanos 1 que nos chama a atenção é o versículo 23, e diz o seguinte, Romanos 1, versículo 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24, versículo 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram, e serviram mais a criatura do que o Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Meus irmãos, para Deus não existe distinção entre pecado pequeno e pecado grande. Mas um dos pecados que Deus abomina é o pecado de idolatria. Você trocar, você dá a glória que deve ser dada somente a Deus, ser dada a qualquer outra coisa. E idolatria não é somente um santinho, não sei. Idolatria pode ser seu filho, pode ser seu trabalho, pode ser seu emprego. Idolatria é quando você pega a Bíblia e faz um Deus que não é o da Bíblia, é um Deus conforme a tua mente. Isso é idolatria. E muitas vezes nós queremos desvirtuar e fazer esse Deus, um Deus que é só amoroso, é só bondade, é só misericórdia, e dissociamos os demais atributos dele. Finalizando o capítulo 1, temos o versículo 29 ao 32. Ele fala sobre diversos pecados que Deus abomina. Diz o seguinte, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Meus irmãos, Deus abomina o pecado. E essa lista de pecados que nós lemos não é exaustiva. Ela é simplesmente exemplificativa. Nós não vamos passar um por um, porque até porque o tempo não nos permite isso. Mas você tem que olhar para a sua própria consciência. Será que eu estou praticando alguma coisa que está aqui descrita nessa passagem? Será que eu posso me aperfeiçoar perante Deus? Será que eu posso melhorar em alguma coisa, em algum aspecto? Será que eu posso estar pecando por omissão? Será que eu posso estar pecando por fazer algo que eu não deveria? Ou por deixar de fazer aquilo que eu deveria? Será que como é que estão meus pensamentos? Como é que estão seus pensamentos? Meus irmãos, como é sério o pecado? A alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos 3, 23 fala o seguinte, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele fala, Romanos 3, 23, todos pecaram, todos, com exceção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pecaram. Não há um justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos pecaram. E se todos pecaram, todos merecem a punição. Aí você pode me perguntar, Michel, mas por que Deus não pune o pecado no momento em que nós pecamos? E a resposta é simples, porque Deus é longânimo. E nós aprendemos na última escola bíblica dominical o que significa longanimidade. Longanimidade significa longa inspiração. Longa inspiração. Ele não nos castiga. Deus não nos castiga porque Ele é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se. Mas eu digo para você, ó pecador, que está aqui, mas continua numa vida depravada de pecados, continua morto em seus delitos e pecados, eu digo para você,
quando o dia de experimentar o cálice da ira de Deus, não haverá uma gota sequer de misericórdia. Que Deus nos livre desse dia. Que Deus guarde nossa alma nesse dia. Que possamos estar abrigados nesse dia, debaixo da cruz ensanguentada de Cristo. Porque só nesse abrigo, realmente estamos protegidos da fúria de Deus. Alguns vão dizer, e muitos vão dizer isso, principalmente os ateus, os agnósticos vão dizer, mas Deus é mau. Deus é mau. E eu digo para você, não. Deus é justo. Deus é misericordioso. Mesmo que Deus exterminasse toda a humanidade, a sua ira ainda seria justa e santa, porque todos, sem exceção, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas Deus é tão misericordioso, Ele é tão bondoso, que Ele envia seu Filho para morrer em meu lugar, em seu lugar, para levar os pecados que não eram dele, mas eram meus, eram seus pecados. Ele veio para resgatar a nossa alma da morte. E que possamos nos apegar a essa cruz e perseverar até o fim, aquilo que nós chamamos de perseverança dos santos, para que naquele grande dia a gente possa ouvir: vindes benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está prometido desde a fundação do mundo. Meus irmãos, como nós queremos ouvir isso da boca do Senhor Jesus. Nessa parte do sermão, eu quero que você sinta o peso do pecado, porque um único pecado sem arrependimento vai te levar para o inferno. Um único pecado. E quantos pecados nós temos, meus irmãos? Se a gente for contar, são inúmeros. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, quem subsistiria? Ninguém. Ninguém subsistiria. O pecado na vida do cristão, na vida do crente, é pregado aqui sermão após sermão, mas eu preciso reprisar. O pecado tem que ser um acidente. O pecado não é um ato deliberado. E se for um ato deliberado, meu irmão, cuidado com a tua salvação. Cuidado com a tua alma, porque o inferno pode estar ao teu lado. Estamos vendo um sermão no livro de Neemias com o pastor Rony, né? Ele está pregando um sermão expositivo. E ele falou aqui domingo à noite que precisamos tapar as brechas do muro, na construção desse muro. Tapar as brechas, porque os dados do maligno são lançados dia e noite para fazer com que erremos o caminho, para nos fazer pecar, para fazer com que nos distanciemos, nós fiquemos distantes da presença de Deus. Meu irmão, guarda a tua alma, guarda o teu coração para não pecar contra o Senhor. E eu vou me dirigir agora para você que é salvo. E eu quero crer que muitos aqui são salvos. Eu quero crer isso. Mas para você que é salvo, se coloque na posição daquele que ainda não é salvo. Daqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Daqueles que não têm esperança. Se coloque no lugar deles. Você tem uma oportunidade gigante de levar essa palavra. Você pode ser um instrumento na mão do Senhor para levar essa palavra para seu pai, para sua mãe, para seus irmãos, amigos, colegas de trabalho. Temos muitas oportunidades e mesmo assim ficamos inertes. Meus irmãos, que o Senhor nos capacite para que possamos orar por eles, jejuar por eles, lutar por eles. Porque muitos pensam que vão para o céu por causa das suas obras, por causa daquilo que fizeram, daquilo que fazem, por causa das suas boas obras, mas eles não vão. Lute por eles. Meus irmãos, o inferno é tão real quanto o céu. E só a cruz ensanguentada de Cristo, e só a cruz pode nos levar à eternidade com Deus.
No capítulo 2 de Romanos, a gente pode destacar 2 versículos aqui, que fala fala da dureza do coração. Romanos 2, versículo 5, fala o seguinte: mas segundo a tua ira, a tua dureza, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Meus irmãos, o coração do homem está endurecido, está impenitente, está duro, como uma pedra, como uma rocha. Eles preferem qualquer coisa, menos estar na presença de Deus. Preferem aprender qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Eles estão distantes do Senhor. Romanos 2,11 fala: porque para Deus não há acepção de pessoas. No livro de Romanos, meus irmãos, foi escrito durante a 3ª viagem missionária. E Paulo escreveu alguns tratados anti-judaizantes. Ou seja, os judeus estavam querendo dizer que eles eram o povo escolhido. E Paulo estava dizendo: não, a salvação não é mais apenas para os judeus. A salvação é para os judeus e para os gentios, para gregos e para os romanos. A salvação agora é para todos. Não existe mais Israel e igreja. Nós somos o Israel de Deus, um povo só, o povo da promessa. Porque não há acepção de pessoas. E finalmente chegamos no capítulo 3. No capítulo 3, Paulo relata sobre que ninguém é justo. Romanos 3, 10 e 11. Paulo nos fala: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há ninguém que busque a Deus. Essa é a natureza do homem, morto em seus delitos e pecados, distantes da presença do Senhor. E esse texto, meus irmãos, é um texto que a Igreja Reformada fala que fala da depravação do homem. Com todo respeito a quem entende diferente, nós entendemos que a depravação do homem, ela é total. O que significa que nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada para salvar nossa alma, para tirar essa natureza pecaminosa que ainda temos. Nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. Se não for a intervenção divina, nós continuaremos mortos em nossos pecados. Até porque o que um morto pode fazer? O que um morto pode fazer? Nada. Nada. Um morto nada pode fazer. Nós precisamos encarecidamente da misericórdia divina. Porque a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que se compadece. A salvação vem de Deus que se compadece de nós, pecadores. Meus irmãos, eu dou glória a Deus, eu dou graças a Deus, porque a salvação não depende de mim, a salvação não depende do homem, porque certamente se a salvação dependesse de mim, ela escorreria por entre os meus dedos. Eu dou glória a Deus que a salvação depende unicamente dos méritos de Cristo, e a Ele a glória, e a honra, e o louvor, porque nós somos salvos e declarados justos por Ele. E finalmente no capítulo 3, versículo 20 de Romanos, fala: ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena, porque pela lei vem a conhecimento do pecado. Meus irmãos, nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. A salvação não vem por obras. A salvação vem unicamente pelo sacrifício vicário de Cristo, substitutivo de Cristo. Meus irmãos, se Paulo parasse de escrever aqui, em Romanos 3,20, a gente poderia dizer: misericórdia, ninguém vai se salvar. Ninguém vai se salvar. Por quê? Ele falou que a ira de Deus está contra o pecado. Ele falou que nós estávamos mortos em nossos delitos. Ele falou que não há ninguém que busque a Deus. E que ninguém será justificado pelas obras. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Paulo continua na sua argumentação.
ele vai dizer que nós somos justificados, não por obras, mas pelo sacrifício de Cristo. Finalmente chegamos em Romanos 3:21, o texto que nós lemos. E diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Meus irmãos, eis aqui um texto que resultou na reforma protestante do século XVI. Eis um texto que fundamenta a doutrina da justificação. E o que é que significa a doutrina da justificação? A doutrina da justificação diz o seguinte, que nós somos declarados justos por Deus, não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Mas como pode nós, sendo ainda pecadores, sermos declarados justos por Deus? É verdade, nós ainda continuamos pecadores, porque ainda temos essa natureza corruptível, essa carne que será transformada em carne de glória. Mas enquanto tivermos essa carne, continuaremos sendo pecadores. Não que o pecado seja deliberado, mas Deus nos imputa a justiça da cruz. Nós somos declarados justos aos olhos do Pai. E por que essa doutrina esse ensinamento tão simples, foi causa da reforma protestante? A questão é, a Igreja Católica ensinava que nós precisamos de Cristo, mas precisamos cooperar com Deus para sermos declarados justos. Meus irmãos, heresia. Não há nada que possamos fazer para cooperar com Deus, para nossa salvação. E a Igreja Católica, além disso, diz o seguinte: é necessário o homem ir para o purgatório. O purgatório é o lugar de purgar, ou seja, de se purificar. É o lugar de você ser separado e se tornar justo perante Deus para entrar no céu. Heresia. Aqui fica um alerta para você, meu irmão. Todo ensino que diz que para a sua salvação precisa de Cristo mais alguma coisa, fique bem atento. Provavelmente é uma heresia. Provavelmente não, é uma heresia. Se disser que precisa de Cristo, mas precisa de obras, heresia. Se disser que precisa de Cristo e algum profeta, heresia. Cristo mais purgatório, heresia. Nós precisamos unicamente de Cristo, não há outro. Meus irmãos, se Deus fosse considerar a nossa justiça, a justiça do homem, que nós sabemos que não passa de trapos de imundícia, ninguém iria para o céu. Mas a justiça de Cristo nos foi imputada. E sobre esse tema de justificação, Lutero falou uma frase que depois até virou um livro, que diz o seguinte: simus justus et peccator. Simultaneamente justo e pecador. Porque é assim o cristão. Ele é pecador, mas a justiça de Deus nos é imputada. Jesus, ele que é a justiça de Deus, ele se fez maldição em meu lugar e em teu lugar, para que nós fôssemos declarados justos. Então a salvação só depende de Cristo, não depende de nossas obras. Versículo 22 de Romanos. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Meus irmãos, nós somos justificados pela fé. Não no sentido que a fé é a nossa obra suprema para nos tornar justos, mas a fé é o canal com que nos apropriamos da justiça de Cristo. A fé significa que nós confiamos, depositamos nossa confiança em Cristo para a salvação. E ele fala também, porque não há diferença. No final do versículo ele fala, porque não há diferença. Aqui Paulo está tomando a mesma argumentação que ele tomou no capítulo 2, quando ele dizia que não há diferença entre judeus
e gentios, não há diferença. Nós somos o Israel de Deus. O versículo 23, nós já o mencionamos e já explanamos quando falamos do pecado. Por isso, nós vamos prosseguir para o versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados gratuitamente. Gratuitamente. Na cruz. O Senhor Jesus, quando foi na cruz, Ele falou, está consumado. E essa expressão está consumado era um termo comercial, que queria dizer que Ele pagou todas as prestações. Ele pagou a dívida pelo meu pecado e pelo teu pecado, meu irmão. Glória a Deus, glória a Jesus por isso. Ele pagou, está totalmente pago. E o preço, não foi o preço de sangue de animais, mas foi o preço do sangue de Cristo. O preço do sangue do Cordeiro de Deus. E Ele fez isso para resgatar a muitos, para resgatar a mim e a você. Meus irmãos, como eu venho frisando desde o começo da mensagem, Deus não negocia sua santidade. Deus não negocia sua justiça. Deus tinha que cumprir com sua palavra. E se Ele falou que o preço do pecado é a morte, alguém tinha que morrer para salvar a humanidade. E Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ofereceu de boa vontade para salvar aqueles que o Pai lhe deu, para salvar a mim e a você e a tantos outros que ainda precisam ouvir o Evangelho. Eu preciso abrir um parênteses aqui. Versículo 25, vamos continuar. Versículo 25. Ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos, sob a paciência de Deus, sob a longanimidade de Deus. Eis aqui uma palavra difícil, né? Propiciação. Eu acredito que se a gente perguntar a muitos cristãos, eu acredito que poucos vão conseguir saber dizer com exatidão. O que é que significa propiciação, meu irmão? Acredito que alguns ainda vão dizer pouco certo. Propiciação significa aplacar a ira desse Deus. A ira desse Deus que é justa e santa. Propiciação. É o que os doutrinadores falam de extensão vertical do sacrifício de Jesus. É a extensão vertical do sacrifício de Jesus. Cristo, com sua morte, aplacou a ira de Deus, pagou o preço do pecado. Pagou o preço que Ele não deveria pagar, porque Ele era santo, Ele era o justo. Mas pagou para aplacar a ira de Deus, para que a palavra de Deus fosse cumprida. Agora eu vou abrir parênteses. Muitos pensam que você vai ser salvo do diabo. E eu digo a você que não. Você vai ser salvo de Deus. Você vai ser salvo da ira de Deus. Muitos pensam que o inferno, Satanás é o senhor do inferno. E eu digo que não. O inferno é o local onde Satanás e os seus súditos serão lançados para o castigo eterno. Então, o inferno é de Deus. Você tem que ter medo, não é do diabo. É da ira santa e justa de Deus. Daqueles que não estão guardados pelo sacrifício da cruz. Falamos de propiciação, palavra difícil. O texto aqui que nós lemos não fala, mas a gente precisa entender o que é expiação. Alguém saberia dizer o que é expiação? Não precisa responder não. Expiação foi o ato pelo qual Jesus afastou nossos pecados, nossas transgressões da presença de Deus. Porque Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e nós tomamos por aflito. Ele afastou nossas iniquidades. Quando nós falamos isso, eu lembro do Salmo 103, que diz: como dista o Oriente do Ocidente, Tu afasta de nós as nossas transgressões.
Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele afastou as nossas transgressões. E para entender, afastar as transgressões, nós precisamos voltar para Levítico 16. O ritual de Levítico 16. Os irmãos já ouviram falar sobre o bode Azazel? Talvez não, mas talvez já ouviram falar sobre o bode expiatório. O bode expiatório. Era o seguinte, meus irmãos, o sacerdote, antes de fazer o sacrifício, tomava 2 animais. E era lançado sorte sobre esses 2 animais. De forma que um seria sacrificado e o outro seria deixado no deserto, simbolizando que os nossos pecados seriam colocados distante da presença de Deus. E são esses 2 animais que eram selecionados. Jesus fez as duas funções. Ele se fez o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para aplacar a ira de Deus. Bem como ele se fez o bode expiatório, aquele que iria distanciar os nossos pecados da sua presença. Ele se fez maldito, para que nós pudéssemos hoje ter acesso ao Pai, estar perto do Pai. Ou seja, propiciação, caráter vertical da salvação, da cruz de Cristo. Deus aplaca a ira de Deus. Jesus aplaca a ira de Deus. Expiação, o caráter horizontal da salvação. Os nossos pecados são lançados para longe da presença de Deus. E foi isso que Jesus fez na cruz. Versículo 26, já estamos chegando no final. Para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Para que ele seja justo e justificador. Meus irmãos, nós sabemos que Cristo nunca pecou. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele foi o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imaculado, sem mancha, que se fez maldição em nosso lugar. Paradoxalmente, a sua morte trouxe vida, e vida eterna. Meus irmãos, Cristo se humilhou. Ele esvaziou a si mesmo e se fez homem. E como homem, foi homem de dores, padeceu. Ele chorou. Ele foi enfermado. Ele suou gotas de sangue. Ele foi homem como qualquer um de nós. E aqui eu posso fazer uma aplicação. Para você que está passando por momentos difíceis, e pode estar dizendo em seu coração, mas ninguém entende o que eu estou passando. E eu digo para você, Cristo entende. Porque Ele também foi homem de dores. Ele suportou um fardo pelos meus pecados e pelos teus pecados. Você está passando por essa situação, meu irmão. Apegue-se à cruz de Cristo. Apegue-se à cruz de Cristo. Porque nesses momentos só Ele é o nosso refúgio, só Ele é a nossa fortaleza, só Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Apegue-se à cruz de Cristo. Voltando para a mensagem, Jesus se humilhou. E o último degrau da sua humilhação foi a morte, que foi uma morte de cruz. Uma morte de cruz. Uma morte que os romanos destinavam exclusivamente para os piores transgressores. Para os piores transgressores. Era uma morte de tortura. Não sei se os irmãos já leram. Existe um livro chamado Dos Delitos e das Penas, que retrata a forma como as penalidades de morte foi progredindo durante toda a humanidade. Para os irmãos terem noção, antigamente, quando um juiz sentenciava alguém para a morte ou não, ele colocava uma pedra muito pesada amarrava nos pés do homem ou da mulher e lançava sobre o lago. Se ele conseguisse flutuar,
ele estava livre, estava perdoado. Se não, era condenado, né? Condenado à morte. E essa foi uma das primeiras penas. E foi progredindo, depois nós tivemos as decapitações. Aí chega no Império Romano. Meus irmãos, como os romanos eram cruéis. Chega no Império Romano. Aí eles disseram, não, mas a morte por afogamento é uma morte rápida. A morte por decapitação é uma morte rápida. Vamos fazer uma morte torturante. Aí criaram a crucificação. Uma morte agonizante. Uma morte que aquele homem morria asfixiado. E essa foi a morte que Jesus suportou. Ele que não merecia, ele que era o justo, sem pecado, sem mácula, morreu em nosso lugar. E parecia ali naquela cruz que a morte tinha vencido. Parecia que as forças do mal tinham se sobressaído sobre o ministério de Jesus. Mas a morte não o conteve. Porque ele era a vida. A morte não o conteve. E ele ressuscitou. Glória a Deus. E ele vive. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. A tumba está vazia. Porque ele vive. E hoje ele está à direita de Deus Pai, reinando e governando sobre todas as nações. Ele está colocado num lugar de autoridade, simbolizando sua vitória sobre a morte. E se ele venceu, ele prometeu que nós também venceremos. Seguindo os seus passos, seguindo os seus caminhos, debaixo da cruz ensanguentada de Cristo. Concluindo, meus irmãos, em sua morte, Cristo provou o seu grande amor. Ele destacou a gravidade do pecado e demonstrou que Deus é um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto. Meus irmãos, não há nada que nós possamos fazer para aplacar a ira de Deus. Não há nada. Que possamos nos socorrer desse Senhor Jesus, o que é justo e o que é justificador. Eu vou me dirigir a você agora, que ainda não nasceu de novo. Pensem, mas pensem bem, no perigo que vocês estão indo para o inferno, da gravidade que é uma eternidade sem Deus. Pensem na sua alma imortal. Pode estar a caminho do inferno e você é o melhor cidadão que possa imaginar. Você é boa pessoa, você é um bom pagador de imposto, você é um bom cidadão, você ajuda os pobres. Mas se você não tiver Cristo, meu irmão, não há nada entre você e o inferno. Para você que permanece em seu estado de pecaminosidade, eu digo, corra para os braços de Cristo. Corra, mas corra sem olhar para trás. Porque só o sacrifício de Cristo pode te livrar daquele grande dia. Você que ainda quer perdão, você quer misericórdia, olhe para a cruz de Cristo. Você quer encontrar graça, olhe para a cruz de Cristo. Olhe e não se desvie. Meus irmãos, que essa palavra te reconstrua. Que essa palavra te desfaça, para que você tenha uma transformação de vida. Que essa palavra te afogue em sua graça, para que você mude o seu entendimento, mude a sua forma de agir, mude suas atitudes, mude suas conversas. A seriedade do pecado está às portas. Não podemos nos esquecer disso.
Finalizando, meus irmãos, eu não acredito que Cristo morreu naquela cruz, que Ele sangrou no madeiro para nos dar mera possibilidade de salvação. Ele morreu para nos garantir salvação. Ele foi cortado das terras dos viventes, para que nós não fôssemos cortados da presença de Deus. Ele garantiu com seu sangue. O preço foi o sangue do Filho unigênito de Deus. E para você, meu irmão, que já é guiado por Deus, para você que já é nova criatura, que nasceu não da carne, mas da vontade de Deus, você pode descansar em paz, sabendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. 3 aplicações para finalizarmos a mensagem. Primeira aplicação: se Jesus, que era o Filho de Deus, que é o Filho de Deus, se humilhou e desceu a esse mundo para cumprir a vontade do Pai, meus irmãos, nós precisamos achar nossos talentos e usá-los para a glória de Deus. Nós não podemos ficar inertes, de braços parados. Fazendo uma ponte com o livro de Neemias, você deve ajudar nessa reconstrução desses muros. Você pode até pensar, mas eu só posso contribuir com muito pouco. Mas esse pouco, quando se junta, meus irmãos, é para a glória de Deus, meu irmão. Esse pouco vira muito, faz toda a diferença. Então, arregaça as mangas, meus irmãos. Procure algo para fazer. E se você ainda não encontrou algo para fazer, crie algum projeto, procure os pastores, mas não fique parado. Você precisa levar o Evangelho, proclamar a mensagem do reino, de qualquer forma, seja ajudando na estalinha das crianças, seja limpando, tocando os instrumentos, cantando, não sei, mas você pode contribuir. Por pouco que seja, vai ser para a glória de Deus. Segunda aplicação: nós precisamos analisar nossa vida. Como está a nossa vida? Como estão nossas atitudes? Como estão nossas conversas? Porque a cada dia nós precisamos ser mais parecidos com Cristo. Que o pecado não seja uma barreira entre você e a cruz de Cristo. Terceira aplicação: que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor, como flechas na mão do valente, para ajudar, para resgatar homens e mulheres que ainda estão presos debaixo dos grilhões do pecado. Amém? Que o Senhor nos abençoe.